meu povo, bem-vindos a mais um Endcast, o podcast dos estudos, onde eu ajudo você a compreender a matéria de jeito muito mais simples e muito mais fácil. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Wendy, eu sou aluna de pedagogia e estamos juntos nessa mesma jornada. Tudo que eu aprendo eu repasso aqui para vocês. Bom, a galera tá gostando de como eu dou a aula e se você gostar, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, porque misericórdia, essa matéria História da Educação, ela é muito legal, mas ao mesmo tempo muito extensa e muito detalhada, né? Tem que lembrar de todos os detalhes, tentar entender. E tá sendo muito divertido fazer isso aqui pra vocês. Bom, tem alguns recadinhos para dar antes da aula começar. Primeiro é que estou fazendo uma série de vídeos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Depois você vem aqui e assista esse, porque você precisa entender a história, né, certinha no decorrer do tempo. Hoje já estamos no episódio 4 e o negócio tá indo, tá ficando bom. O segundo recado que eu preciso falar para vocês é sobre o meu e-book. O que é isso, né? Eu uso o e-book, que é o meu roteiro que eu dou aula. Então, tudo que eu falar aqui estará no meu e-book. Você não vai mais precisar perder seu tempo fazendo resumos, anotações. Você consegue adquirir o e-book que eu vou colocar aqui no link, tá? Nas descrições você consegue ter ele. É completo, com imagens, é perfeito, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Então, em vez de chegar à prova, assistir todos os vídeos, tudo de novo, você só vai dar uma recapitulada além do e-book ali rapidinho e já lembra o assunto para ir para a prova. E se Deus quiser, vai conseguir, né? Vai passar, vai dar tudo certo. Vamos conquistar o nosso sonhado diploma. Amém, Senhor. Bom, esses são os principais recados. Então, agora vamos finalmente começar a aula. Hoje vamos falar sobre a Antiguidade Clássica, Roma. Gente, lembra que eu falei na aula anterior, a Antiguidade Clássica, ela acontece em dois locais, né? Na Grécia e na Roma. Hoje vamos falar sobre a Roma, mas primeiramente a gente precisa entender aonde está, né, a Roma, onde fica a Roma. E a Roma fica aqui, situada na Península Itálica, no centro do Mediterrâneo europeu. Roma era então o centro da vida política e econômica da região. Então aqui na imagem, Roma está em amarelo. A história da Roma, ela é longa também e ela é dividida em três grandes períodos. O primeiro período é o período monárquico, que vai do 753 a 509 a.C. Segundo período é o republicano, que vai de 507 a 27 anos antes de Cristo. E por último é o período imperial, que vai do ano 27 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. A história da Roma é muito longa, então aqui eu vou dar somente uma resumida, tá? Porque não tem como contar tudo em uma única aula, tá bom? Então vamos iniciar falando sobre o período monárquico, né? E o período monárquico começa contando a história de Roma, como Roma surgiu. E vem a lenda aí, os romanos, eles contavam o surgimento da história através da mitologia de Rômulo e Remo. E como que é essa história, né? Eram dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Eles nasceram, só que aí eles foram jogados no rio Tibre. E aí uma loba resgatou esses meninos e amamentou, até que um pastoreiro viu essas crianças e acabou cuidando deles até quando crescer. Quando eles ficaram grandes, esses meninos descobriram, né, a história deles e voltaram para sua cidade natal, chamada Alba Longa. Quando eles chegaram em Alba Longa, eles ganharam terras e teve uma discussão entre eles, entre os irmãos, o Rômulo e o Remo, que um queria um nome, o outro queria. E aí acabou o Rômulo matando o seu irmão e originando então a cidade de Roma.
Mas eu trouxe uma imagem aqui para vocês que representa bastante essa mitologia, né, da loba amamentando os meninos. Mas, de acordo com os historiadores, Roma foi formada por conta de pequenos reinos que eram dominados pelos reis sabinos e etruscos. E aí todos esses povos, junto com os latinos e os gregos, formaram Roma. Eles então tinham uma economia bem modesta, né? Porque era um pequeno vilarejo no Lácio, então eles cultivavam alguns alimentos, como cereais, trigos e cevada, e também eles domesticavam animais. Essa população foi crescendo, né? E a sociedade foi se tornando uma sociedade de classe, que foi da seguinte forma: lá no topo tem os patrícios. Os patrícios eram a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Logo embaixo vem os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Embaixo vem os clientes, né? Quem que eram os clientes? Os clientes viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, e eles eram prestadores de serviço, tá? E por fim vem os escravos. Os escravos, eles eram por guerra ou por dívida. Eram considerados instrumentos de trabalho. A sociedade romana era organizada em clãs familiares, também chamados de gentes. Em cada clã tinha um pater familiar, que é um pai de família. O pater familiar, ele tinha todo o domínio de tudo. Ele mandava nas suas posses, nos seus bens e também na família. O reino de Roma era governado pelo rei, monarquia. E só que também existia o Senado, que compunham quem? 100 patrícios. Também tinha a Assembleia de Cúrias. Essa Assembleia de Cúrias é que montava as leis, os recursos jurídicos e também ratificar a eleição do rei. O último rei de Roma foi Tarquínio. Esse cara, que é chamado Tarquínio o Soberbo, porque ele queria mandar mais do que o Senado. E ninguém meio que consegue mandar mais do que o Senado, não. E aí o que aconteceu? Ele foi o quê? Cortado, né? O Senado não gostou. E aí acabou com essa história aí de rei. E aí o Senado, então, colocou 2 magistrados chamados cônsules. E com isso termina o período monárquico e dava início ao período republicano. Mas então, antes de irmos para o próximo período, precisamos falar da educação no período monárquico. Nessa fase, a criança aprendia tudo com a sua família. Primeiro ela ficava bastante com as mães e depois, quando chegava numa certa idade, ela acompanhava mais o pai nas tarefas do dia a dia, na colheita, na agricultura. Então, era uma educação através da imitação, através da observação. A escola, nesse momento, ela não é importante, ela passa a ser secundária, tá? E essas escolas elementares, elas não tinham local próprio, ela acontecia na praça, nos fóruns, na rua. E a literatura era pautada nas lendas de heróis e também na lei das 12 tábuas, que a gente vai ver isso agora no próximo período. E também em cantos religiosos. A música não tinha muita importância para os romanos não, tá? Comparado com os gregos que gostavam de música, os romanos não ligam para isso não. Uma coisa muito importante que tem que falar para vocês é que os romanos são muito práticos, tá? Eles gostam de praticidade. E aí eu trouxe até uma parte para ficar mais fácil para vocês poderem até tirar um print. Mas nessa última parte do período monárquico, as escolas elementares, elas ministravam rudimentos de leitura, escrita e cálculo. E essas escolas eram chamadas de Lud Magister, que significava jogos e brinquedos. Então não tinha muita importância
a educação romana neste período. Ela era voltada para meninos e meninas em casas particulares que representava somente uma diversão. Um ponto importante também para falar para vocês é sobre a religião. Os romanos, eles eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses. E eu também trouxe uma imagem aqui para vocês dos deuses. Então, os deuses romanos eram também divindades ligadas à força da natureza. Tempo, fogo, o mar, os sentimentos, né, de amor, beleza. E as ações, tá? De guerra. Então, vamos para o próximo período, o período republicano. Bom, já que o Senado, ele eliminou a monarquia, tirou o rei, agora quem que tá no poder é o Senado. O Senado que tá comandando tudo, comandando a política, a administração, a economia, tudo tá na mão deles. E aí, só que nesse período, né, ocorreu uma grande extensão territorial. O negócio cresceu muito e tem um crescimento territorial, consequentemente tem um crescimento também populacional. E aí os plebeus se revoltaram. Sabe por que os plebeus se revoltaram? Porque quem estava no poder era o Senado. O Senado era composto por quem? Pelos patrícios. Os patrícios, eles faziam as coisas que era bom para eles. Não estavam nem aí para os plebeus. E os plebeus, eles eram soldados. Era eles que estavam indo para a guerra. E os patrícios não estavam fazendo nada para os plebeus. Aí os plebeus se revoltaram num tanto, gente, que em 495 a.C., no meio de uma guerra, os plebeus se recusaram a lutar. E aí o que os patrícios fizeram? Meu Deus do céu, estamos no meio de uma guerra. Os soldados não querem lutar, o que nós fazemos, né? Aí, depois de grandes negociações, sem os patrícios concordarem, foi feito a tribuna da plebe, que é uma assembleia que iria representar a plebe ali no poder. Porque, peraí, gente, o Senado só tem rico? Não, agora vamos ter plebe também. E aí, nessa tribuna das plebes, eles poderiam vetar as ações dos cônsules, do Senado e da Assembleia de Cúrias. E além disso, eles poderiam eleger o cargo de edil. O que é isso, né? Era o responsável pela fiscalização dos serviços públicos. E aí, através dessa tribuna da plebe, eles que criaram a Lei das 12 Tábuas. Trouxe uma imagem representativa da lei, que era assim. Foi a primeira lei escrita. Anteriormente todas as leis eram verbais, tá? Não foi a primeira lei escrita do mundo, mas de Roma sim. Essas leis visavam garantir direitos de todos, sendo uma lei igualitária para patrícios e plebeus. Então, se até patrícios fizessem coisa errada, agora o bicho vai pegar. E aí Tibério Graco, ele foi eleito da tribuna da plebe em 133 a.C. e ele propôs a Lex Sempronia Agrária. O que foi isso? Que definia o controle todo pro Estado, todas as regiões que foram conquistadas em guerra. Além disso, limitava a propriedade por cidadão em 125 hectares. Vocês acham que os patrícios gostaram disso? Claro que não. Teve revolta, teve treta, gente, o negócio ficou tão sério, mas não somente por conta disso, tá? Por vários outros fatores que veio. E teve então a crise da República. E para organizar, né, no fim, depois de toda a crise, para tentar reorganizar Roma de novo, entrou três grandes caras no poder, que foi Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. E a junção dos três é chamada de triunvirato. Não vou me estender na história do primeiro triunvirato, mas o que aconteceu é que Júlio César foi assassinado e aí entrou o segundo triunvirato com mais três caras no poder, que foi Marco Antônio,
Lépido e Otávio. Vamos falar então sobre a educação neste período republicano. Bom, neste grande período, a Grécia teve bastante influência em Roma. Para vocês terem noção, lembra do Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia? A obra Odisseia, ela foi traduzida em latim pelos escravos gregos e se espalhou pela Itália inteira, tá? Essa obra, mesmo estando sob censura. Neste período também, os jovens romanos começaram a ir para a Grécia para aprender a oratória. E quem estava lá em Grécia ensinando a oratória? Quero saber se você assistiu o vídeo anterior, tá? Eu falei tudo isso. Mas quem estava lá eram os sofistas, tá? Eles estavam lá ensinando a oratória para os meninos, até os meninos romanos que estavam indo para lá. Com esse fato, então, a escola passou a ser de duas classes. Uma para o ensino do grego e a outra para o latim. Vou falar aqui um pouquinho para vocês, aproveita, tira print, porque a escola secundária neste período era chamada Gramáticos, tinha muita influência grega e tinha duração dos 12 aos 16 anos, que a criança ela estudava gramática grega e latina, retórica, oratória e matemática. Ensino jurídico e político era bastante utilizado e eles não se importavam com a ginástica e com a música. A nova educação romana se resumia em valores humanistas, com uma correspondência da paideia grega, olha novamente a Grécia influenciando. Sendo assim, foi um ensino humanístico e liberal, que foi assimilado pela educação romana, porém mantendo sempre a estrutura do Estado. Bora falar então sobre o próximo período, que é o período imperial, né? Este período imperial, quem estava no poder era o imperador Otávio Augusto. Esse imperador Otávio Augusto foi muito inteligente porque ele queria, né, o apoio, ele queria a amizade, digamos assim, do Senado. Além do Senado, dos grandes comerciantes, dos grandes proprietários, porque é bom, né, ter uma relação harmônica. Sendo assim, esses grandes proprietários de terra, esses grandes comerciantes, eles começaram a evoluir seus negócios, porque eles começaram a ter também participação política. Então eles começaram a ter muitos privilégios. Em contrapartida, os cidadãos mais pobres e os plebeus acabavam sendo sempre excluídos deste processo de crescimento e estavam com uma grande dificuldade até de sobreviver. Mas o que eles fizeram, né? Para isso não dar merda, porque eles estavam vendo que essa sociedade mais pobre, que também era maior, tinha muita gente, eram muitos plebeus, eles iriam se revoltar de novo. E aí o o governo criou? O governo criou a política do pão e circo, que é a famosa que a gente conhece, né? Então, este período da história, o período imperial, ele foi muito importante porque aqui começou a surgir muita arte. Começaram a criar anfiteatros, começaram a criar vários locais, sabe, para as pessoas poderem ir se divertir. Até o Coliseu foi criado neste período. Trouxe aqui a imagem para vocês saberem o que é o Coliseu. Aqui, aonde tinha as guerras. Então, para vocês entenderem, assim a população plebeia, ela poderia gastar o seu tempo assistindo as disputas, né, esportivas que acontecia até aí no Coliseu, as lutas de gladiadores, e para apaziguar a população. Tipo, gente, vai se divertir? Tô dando para vocês várias coisas, podem se divertir aí. E assim, mesmo a população mais pobre, que não tinha acesso ao Coliseu, ele acabou distribuindo alimentos e trigos para essa população menos favorecida. Como eu falei que o governo começou a incentivar, né, essas obras,
a arte deu um boom neste período imperial. Então, ocorreu muitas obras artísticas na arquitetura, na pintura, na música e também na literatura. As artes romanas tiveram muita influência da arte grega. A gente sempre vai ver os romanos, né, sempre tendo alguma ligação com os gregos. Mas os gregos tinham o toque deles, que era um pouco, dava para ver uma diferença ali. E os romanos construíram várias obras públicas, até coloquei aqui, estradas, arquedutos, pontes, interligando cidades, que caracterizavam uma arquitetura que mostrava que o Estado tinha poder político, um poder econômico. Na imagem da esquerda é o Teatro Marcellus, que foi construído em 13 a.C. Nesse teatro que acontecia os espetáculos teatrais e também musicais. Do lado direito é uma estátua romana que foi esculpido para representar, assim, sabe, o mais próximo real possível. E agora vamos falar um pouco sobre a religião, porque neste período do Império foi muito importante, sabe por quê? Porque lá na região da Palestina, onde vivia diversos povos, entre eles os judeus, passou a fazer parte do domínio romano. E isso influenciou a uma nova religião, que é o cristianismo. Então, o cristianismo foi uma religião que nasceu no Império Romano. Aqui está uma imagem, né, que está representando a conversão dos romanos para o cristianismo. Percebemos que os romanos, eles se influenciavam demais no grego, mas a genialidade eles não pegaram dos gregos, não. Para eles era sempre a praticidade. E a organização no ensino imperial teve 3 graus de ensino. Teve o literário, gramático e o retórico. Teve a universalização da cultura romana na língua latina e também do direito romano. A escola do gramático organizou um currículo próprio e também um método próprio de currículo fixo e amparo público, espalhadas por todo o império. E o seu trabalho era predominantemente o estudo da gramática, a música e também a dialética. Aí eu trouxe um momento para vocês aproveitarem a tirar o print. A escola retórica, ela preparava para a vida prática em Roma no treino para oratória, frequentada pelo que buscava dedicar-se à carreira pública. Essa instrução retórica se iniciava aos 15 anos de idade, com a rotina da declamação e debates, valorizando a dicção, a elegância, o conhecimento das emoções, o bom vocabulário e ser, sobretudo, um bom homem. Além disso, surgiu as bibliotecas e universidades. Roma era uma imitação da Grécia. As primeiras bibliotecas e os melhores de seus mestres foram escravos da Grécia. Foram fundadas bibliotecas públicas e o número de livros se multiplicou. Foi dado uma maior atenção ao direito e à medicina do que à filosofia. E aí então chegamos ao declínio do império. O que aconteceu, né, para ele cair? A Roma tinha uma vasta extensão territorial, só que não tinha ninguém decente no comando. A real é essa. Ocorreu muita corrupção, o governo não sabia controlar a situação, então ocorreu o declínio e os principais motivos foram o aumento de imposto, que cada hora aumentava mais, e teve também a invasão dos bárbaros. E ao mesmo tempo foi também o declínio da educação romana, porque ela começou a ser limitada somente para a classe dominante. E aí desapareceu a educação, desapareceu os métodos práticos dos romanos, só ficou realmente a aparência. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa big, mega, grande aula. Tentei dar uma resumida assim em tudo,
porque a história é grande, né? Queria poder falar tudo, mas não dá. Mas eu tenho uma última dica para dar para vocês, que se você está procurando uma faculdade de excelência, uma faculdade que você faça com gosto, sabe? Eu te indico a faculdade que eu faço, que é a Unimar. A Unimar está há 65 anos se dedicando à formação de profissionais. É a terceira melhor universidade privada do estado de São Paulo. E olha que São Paulo é grande, hein? As provas são online para quem faz faculdade de EAD. Você consegue falar com um tutor com apenas um clique. A plataforma é muito acessível, simples manuseio e o pagamento sem dor de cabeça. Pagamento via Pix facinho, tá? Você pode usar o meu código END01. Aqui na descrição do vídeo está o link para você conseguir falar diretamente com o Danilo. Gente, tira suas dúvidas, faça uma faculdade que você goste, não perca, não sofra sozinho, tá? Porque a gente às vezes acha que EAD é assim mesmo, não é não. Vou falar real para vocês, não é não. A gente tem que ter apoio e a gente também tem grupos de colegas que um ajuda o outro e tô aqui, né? Tô aqui para ajudar vocês. Faça uma faculdade que você goste. Não gaste seu dinheiro à toa. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!